Oi, pessoal. Eu sou Vanessa Nobre, advogada criminalista. Hoje eu vim falar um assunto muito importante para o advogado iniciante. É a busca pelo diferencial. Quando eu estava para terminar a faculdade, pegar a OAB, eu parei, analisei, pensei em qual seria o meu caminho. Eu montei uma estratégia, busquei tudo o que eu queria colocar num conjunto de atitudes para tentar realizar. Eu queria buscar um atendimento mais humano, por isso eu busquei esse diferencial no meu atendimento. E para isso, não basta você apenas ser um bom advogado, requer muito mais, muito além, principalmente para o iniciante. Sempre busquei me pôr no lugar do outro. No caso dos familiares que me procuravam e ainda procuram, né, um pai sofrendo por um filho que foi preso, uma mãe sofrendo por causa de um filho que foi preso. Tem famílias que nunca passaram por isso, que um dia para a noite toca o celular, uma mãe atende e é o policial falando que o seu filho acaba de ser preso. Ela entra em desespero, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como fazer, qual o próximo passo. E o pior, muitas vezes esse imprevisto vem num momento em que ela não tem dinheiro. Então, eu tento pensar no abalo psicológico que eu vejo nos familiares quando me procuram. Eu procuro me pôr no lugar deles. Então, eu busco ter um atendimento bem diferenciado. Não atender só o meu cliente para o qual fui contratada, mas sim englobar todos os familiares junto. Porque a família sofre muito, muito. Eu vivencio isso. E para vocês que estão iniciando ou desejam iniciar na advocacia criminal, vocês vão se deparar com essas situações também. E você dá um apoio que eu falo, sentar, explicar a situação, quais os próximos passos, como funciona, já é uma grande ajuda. Então, eu percebi que para mim dar continuidade a esse atendimento, eu ia precisar de ajuda. Porque cada cliente preso, ele tem um familiar por trás. Geralmente, são mais ou menos 3. Mãe, esposa ou namorada e avó. Geralmente, essas 3 pessoas querem saber notícia frequentemente. Então, imagina se você tem 100 clientes, cada um com 3 familiares te ligando. São 300 pessoas te ligando. Mais os 100 clientes, dá 400 clientes para você dar atenção. Por isso que eu contratei uma secretária específica para ficar dando atenção aos familiares. Explicar às mães como que funciona a visita, como que faz a documentação para fazer a carteirinha para visitar e enviar o jumbo, quais os documentos, como envia. Ela explica o que é o jumbo, como que é o jumbo, como que pode enviar o jumbo, às vezes até o que pode ou não ser enviado. Depende do que os clientes, os familiares perguntam para ela. Até se ela não souber alguma coisa, ela me pergunta ou pesquisa para ajudar o familiar. E faz grande diferença, muita diferença no seu atendimento. Outra diferença que eu busquei realizar, além de englobar os familiares, foi ao atendimento ao cliente específico, que está lá preso ou no presídio ou no CDP. CDP é Centro de Detenção Provisória. Assim, quando ele é preso, ele
é encaminhado à delegacia, da delegacia ele vai para esse CDP, que é um centro de detenção provisória, onde ele permanece alguns dias até ver o local onde tem vaga para ele permanecer até o dia da audiência e julgamento. Pois bem, eu vou até esse cliente, eu converso com ele, falo a situação do processo, me apresento, falo que os familiares estão preocupados e eu criei uma tática para dar um atendimento mais humanizado aos clientes. Ou seja, eu busquei fazer uma visita uma vez por mês para deixar o meu cliente a par da situação do processo, o andamento, porque no início ele anda bem rápido, né? Embora os familiares acham, todo mundo acredita que demora muito, mas comparado a outros atos processuais, recursos, essas coisas, então a fase inicial ela anda mais rápida. Então me preocupei em deixar o meu cliente sempre informado do andamento do processo dele. E com isso, visitando ele uma vez por mês, ele também não se sente desamparado. Ele vai saber que tem alguém lutando pelos direitos dele. Foi uma grande ideia que eu tive, muito boa. Fez a diferença na vida de muitas pessoas. Porém, também me atrapalhou. Por quê? Alguns familiares achavam que era uma obrigação minha visitar todo mês. Então, você que está iniciando na advocacia, que está acabando a faculdade, que está pegando a sua OAB, saiba, você não tem a obrigação de visitar o cliente todos os meses. Dificilmente o advogado faz isso. A sua obrigação é a defesa, é o andamento do processo, é estar acompanhando. Quando surge algo no processo que você precise conversar com o seu cliente, aí sim você vai até ele. Porque as visitas, para saber como que ele tá e tudo, isso fica a cargo dos familiares, por isso que os familiares têm direito à visita. Mas eu espero que vocês façam como eu, busque dar um atendimento mais humanizado. Eu continuo com essa minha tática que eu criei. Só que hoje eu deixo claro aos familiares que eu busco fazer isso, mas que às vezes não dá. Às vezes acontece um imprevisto e não tem como tu ver todos os meses. Às vezes vai falhar um mês, aí tu vai ver 2, 3 seguidos, depois falha um. E assim vai. O advogado criminalista, ele tem muitos imprevistos. O telefone toca toda hora, ou é delegacia, ou é uma coisa, ou é outra coisa. Então, tu não consegue se programar muito. Além disso, tem outra diferença. Terceira, você que está começando, eu vou dar a minha experiência. Eu procurei fazer a diferença no meu trabalho. Não só no atendimento aos familiares, atendimento ao cliente, mas também ao trabalho técnico, a defesa técnica, propriamente dita. Como? Eu não me satisfaço fazendo uma boa defesa. Principalmente para quem está iniciando, eu aconselho. Busque fazer a melhor que você puder. Uma defesa assim, ó, sensacional, extraordinária. Ou eu, às vezes, eu olho assim a defesa que eu fiz. Essa defesa eu faria se fosse para uma mãe minha, um pai meu, um irmão meu? Sim. Então ela tá boa. Por quê? Porque você tem que mostrar diferença no seu trabalho, você tem que buscar resultados. Pelo menos eu gosto de resultados, eu busco o resultado. Quando não dá certo, é porque não daria mesmo.
mas eu sei que eu fiz o impossível, o que eu podia fazer, eu fiz. E eu espero que você, jovem advogado, jamais se satisfaça simplesmente com uma boa defesa. Uma, porque você está começando. Outra, porque você tem que conquistar os clientes. E outra, futuramente, você quer que os clientes te indiquem para outras pessoas. Então, faça um bom trabalho. Eu não estou falando que entregue um resultado positivo, porque nem sempre é possível. Mas faça um bom trabalho. Você se dedicando dia e noite, eu me dediquei dia e noite. Eu virava dia, virava noite, emendava, ficava sem dormir, mas eu fazia um trabalho que eu olhava e dizia, era isso que eu queria. Desde os primeiros meses eu tive grandes resultados. Inúmeros habeas corpus concedidos, inúmeras solturas por defesa prévia, absolvição até sobre acusação de meio quilo de tráfico. Há pouco tempo, um alvará de soltura até para um cliente preso com 1,5 kg. Às vezes, se você faz um trabalho excepcional, como se fosse um trabalho que você gostaria que outro fizesse para você, você vai ter grandes resultados. O resultado só não vai vir quando realmente é impossível, mas você tentou. Toda essa minha tática que eu criei para aprender desde o primeiro mês de atuação, sozinha, tá no meu manual, explicando passo a passo como que você pode aprender, como eu aprendi, como você pode fazer, como eu fiz, detalhadamente, item por item, ponto por ponto. É um manual que eu estou finalizando para advogados iniciantes. Eu acho que é as 3 táticas para ter um diferencial. As visitas, o cliente, o familiar e a dedicação ao trabalho. Deixa eu ver se eu... Bom, era isso mesmo. Eu só estava revendo se eu tinha esquecido algum item. Então, se você gostou das minhas dicas, deixe seu like e na sequência vem mais. Muito obrigada.